Cosmos e Transcendência, rompendo a barreira da crença cientificista, por Wolfgang Smith. Vídeo editorial, canal Le Conde. A tradução é de Percival de Carvalho. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, isso é possível via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Os links estão todos no descritivo, há também o PayPal, caso seja de fora do país. E também é possível fazer como o Wilhelm. Ele nos comprou este livro, aliás, vários livros deste autor que serão todos gravados aqui. Muito obrigada, Wilhelm. E você, então, pode fazer como ele ou ainda pode tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você pagará uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. Os valores de possibilidade variam, a começar por R$ 1,99 ao mês. Caso isso meu trabalho valha e vocês possam, devam e queiram auxiliá-lo, é claro, e fazer disso uma troca. Muito obrigada pela presença. Eu peço para que, por favor, cliquem aí nos botões de curtir, comentar, comentem um ponto, qualquer coisa que seja, sem noção, com noção, enfim, não importa, mesmo os dislikes da vida, não é verdade? Aqui para a plataforma o que importa é o engajamento, então interagindo com o vídeo, seja curtindo, compartilhando, comentando e, claro, inscrevendo-se no canal, sobretudo, caso já não tenham feito. Tudo isso faz com que o YouTube veja que esse conteúdo, que este canal tem alguma relevância e distribua, assim, este trabalho para que outros conheçam. Então, mais uma vez, caso você concorde com o que aqui é feito e pense que ele vale a pena, com esse trabalho vale a pena, interaja de alguma maneira. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Seguimos para o capítulo 3 e eu desejo a todos uma boa escuta. Horizontes perdidos. Tendo considerado os embaraços em que se enredou o pensamento ocidental sob a influência da filosofia cartesiana, cumpre-nos reexaminar a posição medieval em suas implicações cosmológicas. Quais são as ideias fundamentais, devemos perguntar, que distinguem a cosmovisão cristã da cartesiana e pós-cartesiana? Primeiro de tudo, importa notar que a concepção moderna de um universo autônomo e autossuficiente, de certo, não quadra com os ensinamentos metafísicos do cristianismo. Não basta dizer que o cosmos foi criado por Deus e sustentar que daí em diante existe por si só, movendo-se por suas próprias energias e de acordo com as suas próprias leis. Com certeza, a relação entre Deus e o mundo é muitíssimo mais sutil que isso. Dito a modo de enunciação, Deus não é só transcendente, como também imanente. Assim, Deus transcende o cosmos. Ele mora para lá dos confins do espaço, em luz inacessível, como declara São Paulo. E, todavia, ao mesmo tempo, ele reside em todos os lugares e penetra os mais íntimos recônditos de tudo quanto existe. Se Deus não habitasse o cosmos, ademais, ato contínuo, o cosmos deixaria de existir. Como observa São Tomás de Aquino, abre aspas, visto que Deus é a causa universal de todo ser, onde quer que se ache ser, lá há de haver presença divina. Fecha aspas. São Tomás pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Eis justamente o que escapou aos fundadores da ciência moderna. Não é que eles fossem ateístas. Acaso Descartes não chegou até a fundar sobre a presumida veracidade de Deus a sua crença no mundo exterior? E Newton não dedicou seus últimos anos de vida à especulação teológica? Apesar de acreditarem na existência de Deus, esses homens estavam rompidos com a ideia da imanência divina. O Deus deles era puramente transcendente, um mero criador que já não tinha nenhuma função a cumprir e não era preciso para mais nada. Talvez, devido ao racionalismo avultante no seu tempo, esses pensadores achassem difícil resolver a aparente antinomia entre o conceito de transcendência e o de imanência. No tradicional dito inglês,
eles foram apanhados entre os chifres de um dilema teológico. Por um lado, caso se aceite a imanência, mas rejeite a transcendência, cai-se na heresia do panteísmo. Por outro lado, caso se aceite a transcendência, mas rejeite a imanência, cai-se vítima do deísmo. Ora bem, o caminho da ortodoxia cristã não vai nem pela direita nem pela esquerda, mas passa bem no meio, entre os chifres. Por outras palavras, está em compreender que a antinomia é só aparente, nada mais que um reflexo da incapacidade humana, pode-se dizer. E, de fato, todas as verdades teológicas básicas assumem uma aparência de antinomia quando formuladas em termos dogmáticos, a começar pela doutrina trinitária. Se até um elétron pode ser tanto partícula como onda, por que deveria o próprio Deus ser constrangido pelo que nos parece uma oposição inconciliável? O cristianismo, assim, aconselha que não nos deixemos abalar diante da aparente contradição entre os conceitos da transcendência e da imanência. Afirma que cada um tem algo a dizer sobre a natureza ou ação de Deus, e que são ambos indispensáveis para o entendimento correto da verdade integral. Com os primeiros sinais do Renascimento, porém, essa verdade começou a dissipar-se do horizonte intelectual do Ocidente. Como já notamos, a era vinha caindo sob o feitiço da metáfora mecanicista, que evidentemente exclui a ideia da imanência divina. Em conformidade com o conceito em voga, os fundadores da nova ciência propendiam para a suposição de haver sido o mundo criado mais ou menos à maneira de um relógio, que, uma vez construído e posto em movimento, funciona sozinho e não precisa mais do seu criador. A bem da verdade, o próprio Newton tinha lá os seus escrúpulos a esse respeito. Entendia ser necessário que o criador do relógio cósmico interviesse no mecanismo de quando em quando para um ou outro ajuste. Noção admitidamente desarrazoada, que valeu ao grande cientista severa caçoada de Huygens. Mas pela altura em que Laplace demonstrou a estabilidade dinâmica do sistema solar, se é que não antes, parece que essas prolongadas dúvidas tiveram uma resolução a contento de todos. Já então estavam os homens plenamente familiarizados com a ideia de que o universo consiste em nada além de diminutas partículas, e que toda a ação, desde os movimentos estelares e planetários até os sutis processos da vida, é rigidamente determinada por leis mecânicas. Sob tais auspícios, o conceito mesmo de divindade não pode senão parecer estranho e suspeito, para não dizer inútil. Daí não admirar que dentro em breve se viesse a rejeitar também a ideia de um Deus puramente transcendente, o Deus de Descartes e Newton. Pelo menos enquanto tema de pensamento sério. Como disse Laplace a Napoleão, ao ser indagado pelo imperador se acreditava em Deus, não tenho necessidade de tal hipótese. Cabe acrescentar que nessa posição não havia nada de muito novo. Desde tempos recuados surgem materialistas da mesma linha, assim como filósofos bastante sábios para entender a falha na posição deles. Nas palavras de Plotino, abre aspas, aqueles para quem a existência se dá por acaso e de modo automático, mantendo-se coesa tão somente por forças materiais, e poderia haver descrição mais sucinta do esquema newtoniano, foram parar longe de Deus e do conceito de unidade. Fecha aspas. Agora, o que é este conceito de unidade do qual se afastam os materialistas? Como teremos ocasião de ver com mais clareza a seguir, o conceito equivale à imanência de Deus, ao fato metafísico de que, onde quer que se ache ser, lá há de haver presença divina. Deus não só mora em todos os lugares, como se revela em todos os seres. Abre aspas. Os céus publicam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Fecha aspas. Engana-se quem pensar que isto é só poesia no sentido contemporâneo. Tempo houve quando os homens de fato acreditavam que a criação traz em si a marca do Criador e que o cosmos misteriosamente reflete a face de Deus. Por muito estranho que nos pareça,
Eles achavam que não somente as estrelas e os planetas, mas ainda todas as coisas naturais da Terra, por algum modo, falam de Deus, como de um mistério, um segredo insinuado ou semi-revelado. Numa palavra, supunham que o cosmos é uma teofania, uma manifestação de Deus. Embora, sem dúvida, essa concepção se encontre nas principais tradições da antiguidade, ela diz respeito, em especial, ao cristianismo. Basta lembrar que o ensinamento cristão se baseia na doutrina do Logos, a palavra de Deus, termo que já de si sugere claramente a ideia de teofania. Ademais, o que se subentende no famoso prólogo de São João é explicitado por São Paulo quando declara, abre aspas, desde a criação do mundo, as coisas invisíveis de Deus, discernindo-se nas coisas criadas, se tornaram visíveis. Assim, o seu poder eterno e a sua divindade. Fecha aspas. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Poderia a noção de teofania, a ideia de que a criação manifesta a Deus, ser expressa com maior clareza? E não volta o apóstolo a aludir à mesma visão quando nos diz, abre aspas, agora enxergamos dele vislumbres, como por um espelho baço. Fecha aspas. Ou na elucidativa analogia de São Boaventura, que pode ser ouvido aqui no canal, e aliás o Novo Testamento também, abre aspas, o mundo inteiro é como que um espelho pleno de luminosos reflexos da sabedoria divina. Fecha aspas. Enfim, o indiscutível é que o cristianismo, no seu nível mais profundo, vê o cosmos como uma autorrevelação de Deus. É verdade que, no desenvolvimento da teologia, a maioria das implicações cosmológicas do legado cristão acabou sendo relegada a segundo plano em decorrência de uma fortíssima preocupação com o conteúdo soteriológico do ensinamento. Na visão cristã, o fato decisivo para a salvação do homem não é a teofania cósmica, mas a autorrevelação divina que começou nos tempos do Velho Testamento e se consumou quando a palavra se fez carne e habitou entre nós. Contudo, apesar da compreensível prioridade a tudo o que pertence mais diretamente aos interesses do homem, as implicações cosmológicas da revelação cristã não passaram em brancas nuvens. Assim como outros aspectos do ensinamento integral, também este achou o seu lugar no desenrolar do pensamento teológico. Mas isso não é tudo. Muito além de ser apenas matéria de especulação para teólogos, a noção de teofania cósmica estava implícita em uma Weltanschauung, em uma cosmovisão. Essa tradução não está aqui, mas eu sempre a farei, na verdade, para que todos possam entender, ainda que não tenham essa familiaridade com o texto filosófico, e nem com o alemão. Então, a noção de teofania cósmica estava implícita em uma cosmovisão cristã comum, de que em alguma medida podiam todos participar, desde doutores eruditos até o mais humilde camponês. A ideia foi, num sentido bem real, parte integrante da nossa viva herança cultural até os inícios da era moderna. Segundo Sherwood Taylor, abre aspas, anteriormente a separação da ciência e a aceitação dela como o único modo válido de aprender a natureza, a visão de Deus na natureza parece ter sido o modo normal de ver o mundo, não se podendo caracterizá-la como experiência excepcional. Fecha aspas. Seja como for, com o declínio da Idade Média, essa visão de Deus na natureza foi se tornando, de fato, cada vez mais excepcional, até o ponto de sumir quase por completo da sociedade ocidental. O mundo depressa ia ficando opaco, por assim dizer, e dessacralizado. Por toda parte, em cada esfera cultural, se evidenciava uma profunda transformação da consciência coletiva. E diga-se o que se disser a favor ou contra essa metamorfose, ninguém contestará que ela representa uma apostasia por atacado da mundivisão cristã. Ainda no século XIV, a cultura espiritual da Europa ia começando a entrar em declínio. Por exemplo, já então se instaurara nas escolas teológicas uma acentuada tendência formalista, uma forte inclinação para substituir a visão intelectual ou a contemplação espiritual pelas operações de um aparato metodológico formal. Talvez já aí se delineasse a concepção baconiana do método científico. Uma máquina para a mente.
Seja como for, o frutífero equilíbrio entre visão e pensamento abstrato, o espírito e a letra, que havia conduzido o cristianismo latino à era dourada da escolástica, acabou se revelando precário e efêmero. Mal tinham saído de cena os grandes mestres, as escolas passaram a manifestar propensões antimetafísicas, junto com certos sinais de decadência. A Europa parece que ia perdendo a vista espiritual, e, à medida que definhava a visão metafísica, começava a tomar forma a Weltanschauung, a cosmovisão científica. Com rapidez incrível, a nova mundivisão se cristalizou na mente dos pioneiros, e daí se impôs à sociedade. À altura do iluminismo, pelo menos, ao que tudo indica, o homem ocidental já se achava num cosmos quase de todo dessacralizado, espiritualmente apagado. Em lugar de um mundo pleno de luminosos reflexos da sabedoria divina, ele agora enxergava o precipitar infindável e absurdo de matéria. Na imaginação coletiva, o cosmos se transformara de uma teofania nessa entidade opaca e problemática, o universo físico. Há no Velho Testamento um texto célebre que, desde tempos imemoriais, serve de sustentáculo à reflexão metafísica judaico-cristã. É o versículo 14 do capítulo 3º do Êxodo, que pode ser ouvido aqui no canal. Vamos relembrar a cena. Moisés está apacentando seu gado nas vertentes do Monte Horebe, quando de repente ouve, vinda do meio de uma sarça ardente, a voz de Deus. Reverencioso, chega-se ao local e Deus lhe fala. E, a dado momento, Moisés faz uma pergunta extraordinária. Ele pergunta, efetivamente, qual a natureza, característica ou nome de Deus. Ele recebe pronta resposta. Erreié asher erreié. Palavras hebraicas que a Vulgata verte por egoshum kuishum. Eu não sei se a minha pronúncia em hebraico obviamente está correta. Segue o versículo em tradução para o vernáculo. Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou. Assim dirás aos filhos de Israel, aquele que me enviou a vós. Ora, o que significa essa resposta? Em primeiro lugar, ela afirma, obviamente, que Deus existe. Ele existe, ademais, como pessoa, como um eu único em relação a todos os outros seres, um eu único em relação a todos os outros seres. Pois ele se declara uma pessoa, alguém que pode dizer, eu sou. Mas há mais. Há uma implicação, e é inequívoca. Em verdade, não existe nenhum outro ser. Só eu sou. Deve ser esse, sem dúvida, o cerne da questão. Só Deus é. Mas como havemos de entender isso? Escreve São Gregório de Nissa, abre aspas. Parece-me que o grande Moisés, ao ser instruído na teofania, veio a saber que, em realidade, não subsiste nenhuma das coisas aprendidas pela percepção sensorial e contempladas pelo entendimento, mas sim apenas a essência transcendente e a causa do universo, de que tudo depende. Fecha aspas. Mas por quê? O mundo não está aí? Não há miríades de estrelas e galáxias e grãos de poeira, cada qual existindo por si só? Como então subsiste apenas a essência transcendente? Abre aspas. É que, mesmo quando o entendimento contempla quaisquer outras coisas existentes, em absolutamente nenhuma delas discerne a razão, a autossuficiência com que pudessem existir sem participar no verdadeiro ser. Em contraste, aquele que é sempre o mesmo, nunca crescendo nem decrescendo, insuscetível a qualquer mudança para melhor ou para pior, pois que está afastado do inferior e não tem superior, desnecessitado de tudo o mais, unicamente desejável, tendo a participação de todos, mas não sendo diminuído por nenhum participante, tal é o ser realmente verdadeiro. Fecha aspas. Prossegue o grande teólogo. Vamos começando a sentir a importância metafísica do ensinamento sinaítico. Mas quem pode dizer que captou a mensagem? Não nos esqueçamos que o grande Moisés, ao ser instruído na teofania, alcançara os cimos do Horebe, a montanha de Deus. E, como São Gregório observa Alhures, abre aspas, o conhecimento de Deus é escarpa de montanha difícil de galgar. Os mais dos homens mal lhe alcançam a base. Fecha aspas.
Parece perturbar-nos em particular o conceito do ser, ou do que é o ser realmente verdadeiro, na expressão de Gregório. Noção platônica, dirão alguns. E bem pode ser que sim. Mas é, acima de tudo, um nomen Dei. Nomen Dei. O próprio nome que foi revelado a Moisés. Ora, o nome deve ter alguma ligação, alguma afinidade com o objeto que designa. Não admira, pois, que o conceito do verdadeiro ser, um dos nomes de Deus, se prove dificílimo, ao ponto de nos fugir à compreensão. De fato, até hoje, nenhum filósofo, seja cristão ou grego, seja antigo ou moderno, conseguiu explicar o que é o ser. Que fazer então? Exclama Santo Agostinho. Abre aspas. O que é o ser? Diga-o ele ao coração. Conte-o cá dentro. E ouça o homem interior. Capte a mente essa vera existência. Fecha aspas. E outro mestre cristão, mestre Eckhart, escreve, abre aspas, não tenho a menor dúvida de que, tivesse a alma a mais remota ideia do que significa o ser, não hesitaria um só instante em comungar nele. Fecha aspas. Por certo, nós percebemos o traço do ser em tudo que existe. Daí que dizemos, em referência a qualquer coisa particular, que ela é. Contudo, essa existência ou esse ser contingente não é um ser absoluto. Não é o ser pertencente senão a Deus. E por que, então? A resposta mais eloquente talvez seja que as coisas deste mundo são mutáveis. Surgem não sabemos de onde, crescem, seguem mudando, decaem e por fim desaparecem, para nunca mais darem sinal de si. O próprio cosmos físico, dizem-nos, é um bom exemplo. Também ele faz sua aparição, talvez alguns bilhões de anos atrás, e cedo ou tarde vai deixar de existir. Aliás, agora mesmo, neste exato momento, todas as coisas se estão acabando. Escreveu Plutarco, abre aspas, morto é o homem de ontem, pois ele morreu ao virar o homem de hoje, e o homem de hoje vai morrer ao virar o homem de amanhã. Fecha aspas. Realmente, encontrar-se no tempo e no espaço é sintoma infalível de mortalidade. É indício não de ser, mas de devir de fluxo incessante. Porque já observava Platão, abre aspas, como pode o que nunca fica no mesmo estado ser algo? Fecha aspas. Tal reconhecimento implica que o ser, com S maiúsculo, é imutável. E, de fato, que a imutabilidade, com I maiúsculo, é mais um nome de Deus. Falamos sempre, é claro, de imutabilidade, bem como de ser, em referência a existências mundanas, com I e S minúsculos. Mas a contradita prova-se injustificada. Tomemos a chamada imutabilidade ou identidade própria de existências físicas. Desde o tempo de Newton, ou, se preferir, desde o tempo de Leucipo ou Demócrito, conjecturava-se que essa presumida imutabilidade se deriva da constituição atômica da matéria. Supostamente os átomos são tão pequenos ao ponto de serem indivisíveis, e sendo indivisíveis, eram havidos por constantes e indestrutíveis. Eram considerados, em suma, os blocos de construção de que se compõem as coisas físicas. Já estas coisas em larga escala possuem somente uma realidade mais ou menos transitória e fenomênica, na medida em que sua constituição atômica, assim como sua geometria interna, está em constante mutação. O que existe para valer, o que exclusivamente retém a própria identidade e imutabilidade, são os átomos. Mas esta concepção, como já vimos no capítulo 1, acabou por se provar errônea. Veio à tona que nem o antigo átomo, nem as partículas fundamentais em que ele se pode decompor, têm identidade própria. Nas palavras de Schrödinger, abre aspas, vimos-nos obrigados a refugar a ideia de ser a tal partícula uma entidade individual que retém sua identidade própria para sempre. Bem ao contrário, agora somos compelidos a asseverar que os constituintes últimos da matéria não têm identidade própria alguma. Fecha aspas. Obviamente, a constatação é momentosa e feita por Schrödinger nos termos mais enfáticos. Abre aspas. Deixem-me frisar bem este ponto, e podem acreditar. Não se trata de podermos averiguar a identidade em alguns casos e não podermos fazê-lo em outros. Está acima de qualquer dúvida que a questão da identidade, da imutabilidade, franca e verdadeiramente, não tem sentido.
Fecha aspas. De fato, a identidade não tem sentido enquanto conceito físico, porque, como já dissemos, a identidade é um conceito inescapavelmente metafísico e, com efeito, um nome de Deus. Isso, de resto, já foi admitido universalmente pelos mestres da sabedoria tradicional. No dizer de São Gregório, abre aspas, aquele que é sempre o mesmo, nunca crescendo nem decrescendo, insuscetível a qualquer mudança, tal é o ser realmente verdadeiro. Fecha aspas. Quanto às coisas existentes, por outro lado, o ensinamento implica que essas entidades estão sempre em mutação, em incessante estado de fluxo, de maneira que a existência delas se encontra num constante devir, em que, porém, nada de fato se produz. O mesmo já se disse vezes sem conta, a começar por Heráclito e os filósofos budistas, e pouca dúvida pode haver de que assim é. Até a física moderna, como podemos ver, aponta para a mesmíssima conclusão. Apenas ao outro lado da moeda, este nem sempre reconhecido. As coisas existentes, o fluxo ele próprio, pressupõem o que Gregório e os platonistas denominavam uma participação no ser. A questão é que as existências relativas ou contingentes não se bastam em si. Não têm existência independente, não têm um ser próprio. Nele vivemos, nos movemos e somos, diz São Paulo aos luminares atenienses. E Santo Agostinho, após refletir sobre a natureza das coisas criadas, declara, dirigindo-se ao autor delas, abre aspas, quando olhei bem estas coisas abaixo de ti, vi que elas não existem por completo, nem por completo deixam de existir. Existem, pois provém de ti. Ao mesmo tempo, não existem, pois não são aquilo que és. Só existe realmente aquilo que permanece imutável. Fecha aspas. Santo Agostinho pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Deveras, o cosmos por si, na sua totalidade, não tem uma existência independente de Deus. Não é outro ser, ou uma entidade separada, a manter-se apartada dele e a confrontá-lo, digamos assim. Só Deus é. Aí reside a significação da revelação sinaítica. Ainda outro nomen Dei é implicado pela fórmula do Êxodo, capítulo 3, versículo 14, o da unidade, ou unicidade, porque aquele que é só pode ser um. Ele deve ser mesmo um sem segundo, como reza a expressão vedantina. Pois ele é em si um, conforme indicado pelo pronome singular eu, e sem segundo, em virtude de só ele ser. Ora bem, a unidade de Deus, não menos do que o seu ser, está além da compreensão humana, na medida em que ultrapassa todos os casos da unidade encontrados no mundo. Dizemos, por exemplo, que uma nação tem um governante, só que este é apenas um dentre muitos homens. Ou falamos de uma coisa composta como se fosse um todo, só que este todo admite numerosas partes. Mas Deus não é um dentre muitos, e nem admite partes. Nenhuma analogia, portanto, pode realizar a verdadeira unidade de Deus. Ainda assim, porém, todo caso particular de unidade vem exemplificar, mesmo que inadequadamente, aquela unidade absoluta que é protótipo e fonte de tudo a que chamemos unidade ou unicidade dentro da ordem da criação. A tal unicidade relativa ou partícipe encontramos-la em todo lugar, pois a unicidade é de fato o concomitante inalienável do ser, como costumavam dizer os escolásticos, ens et unum convertuntur, de modo que ser e unidade são inseparáveis. Isto vale ademais não só in divinis, mas ainda em relação com relação às coisas existentes. Logo, afirmar que uma coisa existe é dizer que ela é uma coisa só. E se for admissível falar em graus de existência, pode-se mesmo dizer que uma coisa existe na proporção em que seja una. Um artefato, por exemplo, existe em grau mais alto que uma nuvem ou um amontoado de pedras, coisas um tanto ou quanto mal definidas e não nitidamente discerníveis como entidades individuais. E na mesma ordem de ideias, é evidente que um organismo vivo, pela sua unidade estupenda, existe em sentido preeminente. Contudo, encontramos em toda parte a multiplicidade junto com a unidade, ou mais precisamente, a multiplicidade participando da unidade em alguma medida. Se a multiplicidade não participasse da unidade, aliás, nós não a poderíamos encontrar de maneira alguma.
o que em última análise equivale a dizer que ela não poderia existir. Numa palavra, as coisas existem e são conhecidas graças à sua unidade. E, no entanto, a multiplicidade permanece. Não é de modo algum anulada pela unidade manifesta. Por conseguinte, o organismo vivo, com toda a sua notável unicidade, ainda assim se compõe de muitos membros e de incontáveis células, cada uma existindo em virtude da sua própria unidade manifesta. Mas, para além dessas unidades parciais e manifestas, há uma unidade absoluta e imanifesta de que todas elas se derivam e dão testemunho. Tal é a unicidade suprema daquele que é. Deus é, ademais, a causa última não só de toda a unidade, como também de toda a multiplicidade, pois a multiplicidade não pode, em hipótese alguma, existir à parte da unidade. Ela é a sombra de uma unidade parcial ou partícipe, pode-se dizer. Assim, por paradoxal que pareça, como observa São Boaventura, abre aspas, o supremamente uno é o princípio universal de toda a multiplicidade. Fecha aspas. Não quer isto dizer, porém, que a unidade e a multiplicidade decorram do supremamente uno no mesmo sentido. A primeira deriva dele por participação, ou como uma imagem se origina do seu protótipo, ao passo que a segunda ocorre não por participação, mas por falta ou incapacidade. Portanto, é sempre a unidade e não a multiplicidade que constitui uma imago Dei dentro do mundo, um reflexo, por mais distante e fugaz que seja, da sua unicidade suprema e transcendente. Já foi esta ideia expressa de uma e de outra forma por todos os metafísicos sérios. E, com efeito, o mesmo conceito de unidade a que se refere Plotino, a verdade da qual os materialistas foram parar longe. E ninguém discorreu sobre o tema com maior acuidade e eloquência do que Dionísio, o renomado autor cristão e autoridade em assuntos elevados, que pode ser ouvido aqui no canal, cuja identidade histórica virou objeto de discussão em tempos recentes. Será elucidativo citar uma passagem característica deste mestre antigo, onde ele fala da unidade como epíteto da divindade suprema e explica o significado cosmológico deste particular nomen Dei. Abre aspas. O título uno implica que ele é unitariamente todas as coisas, segundo a transcendência da sua única unidade, e é a causa de todas as coisas sem se desfazer da unidade, pois nada no mundo deixa de ser partícipe do uno, e assim como todo número participa da unidade, e podemos falar em um par, uma dúzia, uma metade, um terço ou um décimo, assim todas as coisas, e cada parte de cada uma das coisas participam do uno, e por existir o uno é que existem todos os outros seres. E assim como todo número participa da unidade, e podemos falar em um par, uma dúzia, uma metade, um terço ou um décimo, assim todas as coisas e cada parte de cada uma das coisas participam do uno. E por existir o uno é que existem todos os outros seres. E a causa única das coisas não é uma única das coisas. Ela precede toda a unidade, toda a pluralidade, e dá à unidade e à pluralidade os seus limites definidos. Pois não pode haver nenhuma pluralidade senão por alguma participação no uno. O que é plural nas partes é uno no todo. O que é plural no acidente é uno na substância. E o que é plural no número e nas faculdades é uno na espécie. O que é plural na espécie é uno no gênero. E o que é plural nas emanações é uno na essência. Não há no mundo nada que não tenha alguma participação no uno, o qual, em sua unidade oniabrangente, contém de antemão todas as coisas, e todas em conjunto, conciliando até os opostos sob a forma da unicidade. Fecha aspas. Por fim, não deixemos de salientar aquilo, de qualquer maneira, que ficou implícito em tudo o que dissemos até aqui, que o verdadeiro objetivo ou função da ciência não é senão descobrir a unidade nos fenômenos naturais. Cai uma maçã de uma árvore e alguém reconhece neste evento aparentemente isolado a manifestação de uma lei universal. Mas que é uma lei da natureza, senão um certo modo de unidade? O objetivo da ciência, portanto, consiste em reduzir a multiplicidade dos fenômenos a uma unidade de princípios e, idealmente, se possível, a uma unidade de um único princípio. Certos avanços recentes, porém, sobretudo no domínio da física, sugerem que esta unidade ideal, a qual nos inclinamos, como que por instinto ou por um imperativo categórico do intelecto, talvez não seja realizável num plano científico. Ao que parece,
existem leis de complementaridade, até agora só em parte compreendidas, a impossibilitarem essa espécie de teoria unificada que tinha sido o sonho dos físicos desde os tempos de Descartes. O fato é que a ciência, mesmo com todas as suas façanhas efetivas e potenciais, sempre deve contentar-se com vislumbres mais ou menos fragmentários. O conhecimento perfeito está simplesmente fora do seu escopo. Isso porque a unidade suprema, cujos reflexos nós discernimos em todas as leis da natureza, está ela mesma além de toda lei, pois que pertence não à criação, mas ao próprio Deus. Curiosamente, o universo existe não somente pelo que é, mas também pelo que não é. Mesmo uma esfera, por exemplo, existe não só pelo que ela inclui, mas ainda pelo imensurável volume de espaço que ela exclui. Não por acaso, então, está o cosmos sujeito a limites, pois na ausência de limites ele não poderia de forma alguma existir. Tal como a esfera geométrica, as coisas deste mundo existem em virtude do que lhes restringe ou encerra a existência. Levando adiante a analogia geométrica, observemos como se procede para determinar uma figura no plano, digamos um círculo. A fim de efetuar esta construção, primeiro precisamos determinar no plano um ponto a ser o centro do nosso círculo, e a seguir um segundo ponto de maneira a definir o raio. Tendo feito isso, teremos determinado um círculo particular como locus de pontos cuja distância do dado centro é igual ao comprimento do dado raio. Antes da construção estava tudo, pode-se dizer, assim, em estado de potência. Não havia círculo e nem sequer um único ponto determinado. Na verdade, o primeiro ponto determinado, geralmente referido como a origem no linguajar matemático, irrompe de súbito, por assim dizer, mediante a própria construção, ao primeiro passo dela. E, bem se vê, este é um passo sobremaneira extraordinário, se se leva em conta que nada no conceito de plano matemático ou euclidiano nos permite escolher ou distinguir tal elemento. A determinação do ponto inicial é, portanto, um ato que logicamente implica um geômetra, se assim se pode usar o termo. Ou seja, é o geômetra, ele próprio, quem impõe, como por decreto, as determinações básicas por meio das quais a figura em questão é definida ou construída, a começar pela primeira determinação, ou como é chamada, a origem do espaço. Ora, já há muito se percebeu como considerações geométricas desse teor têm um singular poder sugestivo e admitem, de fato, uma transposição metafísica exata, na medida em que o cosmos, tudo quanto ele contém, é, como dissemos, igualmente determinado por certos limites. Acarreta esta concepção três ideias fundamentais. Primeiro, um princípio determinador, ou aquilo que impõe limites. Segundo, um recipiente de limites, ou aquilo que está sujeito a delimitações. E, por fim, a delimitação ela própria, ou seja, a determinação que é imposta e recebida. O primeiro, ou princípio ativo da cosmogênese, não é senão um Deus, concebido como criador, legislador ou arquiteto do mundo. É ele que cria ou determina, por seu decreto divino, de acordo com o versículo "Ele disse e fez-se, ele mandou e criou-se". O segundo, ou princípio passivo, atende ao conceito de matéria, não por certo no sentido científico contemporâneo, mas na acepção escolástica de matéria-prima, que é pura potência e não coisa existente. E, por último, a noção de limite equivale, grosso modo, ao conceito aristotélico e escolástico de forma. Voltando às prévias considerações geométricas, agora fica evidente que o plano, enquanto tal, corresponde à matéria ou pura potência. A figura construída, a forma. E o geômetra em pessoa, ao princípio ativo ou criador. Essas correspondências, ademais, não são de modo algum adventícias. Elas brotam de uma analogia profunda e objetiva que há entre a construção geométrica e a cosmogênese, e que elas, por sua vez, trazem à luz. Acrescente-se a isso que esta analogia era já bem conhecida de muitas escolas antigas e, efetivamente, constitui chave essencial para uma correta compreensão do ensinamento cosmológico tradicional. É sem dúvida o que Platão tinha em mente ao dizer no Timeu que Deus geometriza sem parar. E não deve de ser por outra razão que, segundo reza a lenda, havia afixada na entrada da Academia Platônica uma placa com o aviso "Não se admite a entrada de ignorantes em geometria". O conceito básico, todavia, não é de modo algum peculiar a Platão, nem tampouco ao legado pitagórico. Encontra-se, de fato, nas maiores tradições metafísicas da humanidade, a começar por textos védicos primivos.
Assim, por exemplo, o Rig Veda declara em linguagem inequivocamente geométrica e muito antes de Pitágoras, abre aspas, com o seu raio mediu ele o céu e a terra, fecha aspas. E não nos esqueçamos que também o Velho Testamento, no livro de Provérbios, fala de Deus por uma imagem similar na célebre passagem do Dominus possidit me, onde se lê que ele traçou a linha do horizonte na superfície do abismo. No mais, nenhum motivo razoável há para supor que essas impressionantes coincidências e os exemplos poderiam multiplicar-se até a exaustão se devam a meras influências ou apropriações histórico-culturais. O fenômeno explica-se perfeitamente bem, ao que tudo indica, pela universalidade da verdade e pela inata objetividade do intelecto humano. Retornando mais uma vez à nossa construção geométrica, observemos agora que o círculo resultante, o círculo traçado, que pode ter sido puxado por um compasso, pressupõe um outro, um círculo ideal, que serve de modelo ou protótipo à figura construída. Não há escapatória desta dualidade fundamental. O particular pressupõe o universal por força de necessidade lógica. É verdade, obviamente, que o círculo ideal não existe no mesmo sentido que a figura determinada, mas existe, mesmo assim, à sua própria maneira, na mente ou intelecto do geômetra. É o modelo que ele contempla, por assim dizer, no ato da construção geométrica, de tal maneira que a construção exterioriza e, ao mesmo tempo, particulariza o que já existe em outro modo. Entre os dois círculos há uma diferença categorial, e há também certa continuidade, pois a figura construída, afinal, exemplifica o seu arquétipo. Isso nos leva à próxima questão. Sob a transposição metafísica, que identifica o plano matemático com a matéria, a figura construída com a forma e o geômetra com o princípio ativo da cosmogênese, será que existe uma realidade metafísica correspondente ao arquétipo ideal da construção geométrica? Bem, pelo menos uma coisa é evidente logo de partida. Essa realidade, se em todo caso existe, deve pertencer à ordem supraformal. E isto implica que o paradigma geométrico, caso tenha alguma correspondência analógica com o que quer que seja, deve significar uma realidade transcendente ou acósmica. Existirá tal realidade? Haverá na natureza de Deus algo que desempenhe o papel de arquétipo frente às formas criadas? Chegará mesmo tão longe a analogia geométrica? Aí está a grande questão. E é, ademais, um problema que precisa ser encarado. Nenhuma doutrina metafísica, digna de ser chamada assim, pode esquivar-se ao assunto. Porque, em última análise, depende deste ponto de vista a própria inteligibilidade do cosmos e a possibilidade mesma do pensamento metafísico. Diga-se de passagem que as grandes tradições metafísicas não só trataram da questão, como responderam pela afirmativa. De uma maneira ou de outra, todas elas, sem exceção, acreditamos, afirmam em uma transcendente realidade metafísica que se reflete no cosmos e constitui o conteúdo essencial das formas, tal como uma figura geométrica construída reflete ou manifesta o seu protótipo. Era isso, sem dúvida alguma, o que pretendia expressar, por exemplo, a chamada doutrina platônica das ideias. Apenas deve-se acrescentar que expoentes do racionalismo e críticos congêneres vieram lançar a questão numa confusão irremediável, por lhes escapar que a doutrina platônica é necessariamente analógica. Dito de outro modo, esses intérpretes incorreram no engano de identificar as ideias platônicas com coisas como o círculo ideal, despercebendo que tais entidades matemáticas não passam de imagens, ou análogos das realidades verdadeiramente transcendentes a que o autêntico ensinamento se refere. É a velha falácia de confundir a lua com o dedo, como diz a expressão chinesa. Mas como se posiciona a doutrina cristã nessa questão? Ora, conforme já dissemos, o cristianismo vê o cosmos como uma teofania. E aí está a resposta à pergunta. Porque a doutrina cristã afirma não só que existe de fato uma realidade paradigmática transcendente, mas ainda que é o próprio Deus o arquétipo supremo, do qual o cosmos e tudo quanto está contido nele não é senão um símile parcial e imperfeito. A natureza inteira é como um espelho a refletir a face de Deus. Para lançar um pouco mais de luz sobre esse ponto e apreender a base escriturística do ensinamento, vamos meditar no conhecido prólogo de São João, que trata do Logos ou Palavra de Deus. Notemos, em primeiro lugar, que o verbo divino corresponde, por analogia, não ao mundo exterior, nem às palavras proferidas audivelmente,
Mas antes de tudo, a, abre aspas, palavra do coração significada pela palavra da voz, fecha aspas, como explica São Tomás. Onde quer que se fale com entendimento e onde quer que se ouça com compreensão, aí estará a palavra do coração. Assim, na fala, a palavra exterior é mera expressão da interior, enquanto na audição o estímulo externo é que provoca a palavra inaudível a soar no coração. É o martelo que percute o meu sino, conforme exprime Jacob Böhm, que pode ser ouvido aqui no canal. Na verdade, tanto a tradição cristã como a oriental discriminam vários níveis da palavra interior, indo desde a mais periférica até a verdadeira palavra do coração, esta sempre inseparável do próprio intelecto. Devemos acrescentar ainda que essas coisas podem ser compreendidas em plenitude e com imenso proveito, mediante uma espécie de introspecção intelectual. Pois, como nos conta Santo Agostinho, abre aspas, quem consegue entender a palavra, não só antes de ela ser pronunciada, mas ainda antes de se formarem no pensamento os sons imaginários dela, já vislumbra uma semelhança daquele verbo a respeito do qual se diz, no princípio era o verbo. Fecha aspas. Pois bem, a criação em si compara-se à palavra, porque, segundo observa mestre Eckhart, abre aspas, num sentido muito geral, o que se apresenta de alguém é a sua palavra. Ela declara, indica e manifesta aquilo de que provém. Fecha aspas. Está bem entendido que o cosmos corresponde à palavra exterior, a palavra da voz por oposição à palavra do coração. Afinal, o mundo não tem a natureza de Deus e, portanto, existe não em ser, mas em devir. Todas as coisas estão em um estado de fluxo, já dizia Heráclito. Daí que o mundo não é consubstancial ao Pai. O mundo não é consubstancial ao Pai. É criado e não gerado. Ao passo que o Verbo divino é gerado e não criado. Contudo, o cosmos é feito à semelhança desse verbo que no princípio era, assim como, na linguagem humana, a palavra falada semelha à palavra concebida no intelecto. De modo que a criação é uma teofania, onde todas as coisas falam de Deus, abre aspas, pois toda criatura é pela própria natureza uma espécie de efígie da sabedoria eterna, fecha aspas, como declara São Boaventura. Pode-se ainda entender o ato da criação por analogia com a produção artística. O artista produz a coisa exterior segundo uma visão interior da ideia ou modelo, que pré-existe nele como a arte no artista, para usar uma expressão escolástica. Portanto, o artefato é produzido à imagem e semelhança do seu modelo intelectivo, que, enquanto tal, permanece no artista, ou melhor, na sua arte. Como diz São Tomás, abre aspas, o conhecimento de Deus é a causa das coisas, pois que o conhecimento de Deus está para todas as criaturas, assim como o conhecimento do artífice está para as coisas artificiadas. Fecha aspas. Vale assinalar que o conhecimento de Deus é o próprio verbo a respeito do qual São João declara: tudo foi feito por ele, e sem ele nada se fez. Ademais, como sustenta a Suma Teológica, abre aspas, uma vez que o mundo não foi feito por acaso, mas por Deus agindo segundo a sua inteligência, é forçoso que exista na mente divina uma forma à semelhança da qual o mundo foi feito, e nisto consiste a noção de ideia. Fecha aspas. Por conseguinte, assim como a existência de uma coisa se deriva do ser absoluto de Deus, assim também a sua peculiaridade ou singularidade se deriva de um modelo divino, abre aspas. Daí que todas as coisas pré-existem em Deus, não só quanto ao que é comum a todas, mas ainda quanto ao que as distingue umas das outras. Fecha aspas. Não se deve supor, todavia, que as ideias ou modelos divinos coexistam em Deus como uma profusão de entidades separadas. Conforme explica Aquino, abre aspas, uma ideia não indica a essência divina enquanto essência, mas enquanto semelhança ou razão desta ou daquela coisa. Por isso, se forem muitas as razões depreendidas de uma só essência, serão muitas as ideias. Fecha aspas. Ou seja, a multiplicidade diz respeito somente às coisas criadas, e não ao modelo delas, que, segundo São Tomás, não é senão a essência divina mesma. Nos termos da analogia geométrica referida nas sessões precedentes, pode-se dizer que o limite é uno em si mesmo, mas múltiplo nas suas participações.
A medida é uma só, mas são muitas as coisas medidas. Será por isso que o Rig Veda fala do raio na forma singular? Raio com que mediu ele o céu e a terra? Seja como for, o argumento não poderia ficar mais claro do que na Suma, sob a questão se a causa exemplar é algo diverso de Deus, onde São Tomás diz, abre aspas, as ideias, ainda que multiplicadas pelas suas referências às coisas, as ideias, ainda que multiplicadas pelas suas referências às coisas, não se distinguem realmente da essência divina, na medida em que a semelhança desta essência pode ser compartilhada por muitas coisas de muitas maneiras. Assim, pois, Deus é o exemplo primeiro de todas as coisas. Fecha aspas. Mas isto implica que os limites da natureza, as próprias medidas, porque o cosmos se estabeleceu, anunciam, no dizer do apóstolo, as coisas invisíveis de Deus, o seu poder eterno e a sua divindade. Entre os limites da natureza ou as medidas, porque o cosmos é trazido à existência, o mais fundamental de certo é o momento temporal. Aqui é preciso entender, antes de mais nada, que o momento não é uma duração, por breve que seja, mas a delimitação da duração, pois toda duração é delimitada pelo seu início e pelo seu fim. Cumpre notar também que a duração em si não tem existência à parte das coisas que duram, assim como o comprimento não existe apartado das coisas extensas. Além disso, todas as coisas ou processos existentes têm uma duração. Existir no mundo é durar. Daí se segue que o momento temporal constitui um limite cósmico universal. Aqui, mais uma vez, fica evidente a analogia com a construção geométrica. Percebemos que também a existência temporal se concretiza mediante delimitações, quer dizer, mediante as próprias delimitações que a encerram. Esta intuição básica e perene veio a ser toldada, nos nossos dias, pela doutrina newtoniana do tempo, uma teoria que depende de duas noções mal paridas. Primeiro, a ideia de que o tempo é um contínuo homogêneo e absoluto. Segundo, a crença de que o momento faz parte do tempo. O tempo homogêneo é tido por uma espécie de receptáculo de eventos, tal como, na teoria newtoniana, o espaço é considerado um container de existências corpóreas. E assim como se julga que o espaço é composto por um número infinito de pontos, equívoco metafísico para o qual a geometria analítica de Descartes preparou o terreno, assim se concebe o tempo como uma multidão infinita de agoras instantâneos. Em certo sentido, surpreende que uma civilização de orientação empírica, orgulhosa que é da sua devoção aos fatos crus, se comprometa com uma posição de todo em todo quimérica. Porque realmente, onde é que se encontra esse tempo homogêneo, para não falarmos naquele sem fim de átomos temporais? A moral da história talvez é que cada um deve ter a sua metafísica, assim como cada um deve ter a sua religião. A nossa única e efetiva escolha fica entre a verdade e o erro. Note-se ainda que, em choque com a moderna metafísica do tempo, entrou a física novecentista. Esta ciência clama, por assim dizer, contra essas ideias arraigadas, e, não obstante, elas retêm-se tenazmente, como se houvessem sido emitidas por uma autoridade infalível. Assim, o nosso estranhamento intuitivo às declarações da teoria da relatividade se origina justamente dessa nossa crença em um tempo absoluto e homogêneo, feito de agoras instantâneos. Daí nos espantarmos ao ouvir que a simultaneidade absoluta não tem sentido físico, porque, contanto que falemos de durações concretas, não há paradoxo algum, nem nenhum mistério em especial. Na verdade, a teoria da relatividade pode ser considerada um retorno, pelo menos parcial, das ideias de espaço absoluto e tempo absoluto para o espaço e tempo entendidos como concretizados por um processo de medição. De modo lento, parece, mas inevitável, a física moderna vai se dando conta de que o que existe é o medido. E isto, em princípio, é o mais longe que a ciência pode jamais chegar. Pois como poderia ela captar aquilo que concede a medida primária a todas as coisas? O Uno, que com seu raio ou traçado estabeleceu o cosmos. Voltando ao assunto do tempo, observemos como o tempo homogêneo, tal qual o espaço vazio, é uma mera abstração.
O tempo em si mesmo pode-se dizer, uma potencialidade. É, na verdade, a potencialidade a ser efetivada pela duração. E, sendo assim, o momento não é parte integrante do tempo, mas aquilo que efetiva o tempo, a força de dividi-lo, digamos, e com isso destruir-lhe a homogeneidade. O momento não é parte integrante do tempo, mas aquilo que efetiva o tempo, a força de dividi-lo, digamos, e com isso destruir-lhe a homogeneidade. Porque, como sempre, não pode existir nenhuma entidade perfeitamente indiferenciada, seja o espaço, o tempo, a prima matéria ou o outrora debatido éter. Aqui surge outra questão. Terá um momento temporal como limite constitutivo de toda a existência cósmica significação teofânica? Por outras palavras, será que o momento de tempo aponta para o paradigma transcendente a ele? E em caso positivo, o que é isto que se revela dentro do cosmos sob a forma deste misterioso ponto a separar passado e futuro, o agora que aparenta mover-se? Eis que a resposta já se conhece desde a antiguidade. O agora que aparenta mover-se é uma imagem. Uma imagem movente, como Platão diz no Timeu. Movente do agora, que se mantém imóvel e que é a eternidade. Essa doutrina perene, havemos de convir, não se ajusta bem ao nosso pensar habitual. Mas acontece que a vulgarizada ideia de eternidade é ela própria irremediavelmente confusa, porquanto se resume no conceito de duração infinita. Uma contradição de termos, visto que a duração se define pelos seus pontos terminais. Ora, a eternidade é infinita, por certo, mas não é uma duração. Tampouco podemos concebê-la como um limite, aventando uma sequência de durações a aproximar-se do infinito. Porque, por longo que seja, isso não será uma duração, e sim um momento instantâneo que espelha a eternidade. O que é, então, a eternidade? É um estado, ou uma plenitude do ser, como observaram tanto Santo Agostinho como Plotino. Onde foi e será, não encontram lugar. Passado e futuro não encontram lugar. Uma plenitude do ser. Ali tudo se concentra em um único ponto, por assim dizer. A eternidade se pertence plenamente a si mesma, sem nenhum espalhamento ou dispersão, e, contudo, não é homogênea, mas estruturada, se aí cabe o termo. Não é vazia, mas perfeitamente cheia. O momento, na sua concretude, manifesta-se como o presente, entre aspas, agora. Mas, por óbvio que seja este fato, quando se para pensar a respeito, ele perde-se por completo no modo científico abstratizante de olhar as coisas. Porque esta perspectiva, com efeito, reduz o momento a um determinado valor de coordenada temporal, um valor que, enquanto tal, em nada se distingue de qualquer outro. No jargão do teórico, as equações da física são invariantes sob traduções temporais, e o assunto se encerra por aí. Só que na realidade não, porque está claro que o presente, pelo simples fato de ser presente, se diferencia categoricamente de todos os outros momentos concebíveis. E não se trata de uma distinção insignificante, nem meramente acadêmica. A diferença é tão grande quanto aquela que separa o existente do inexistente. Já se disse muita vez que todas as coisas existem no presente. E assim é, pois o que jaz no passado está morto e o que pertence ao futuro ainda está por nascer. De maneira que o presente, esse aparente ponto destituído de toda e qualquer magnitude, curiosamente parece conter em si tudo o que já foi e tudo o que há de ser. Aqui não nos pode deixar de vir à lembrança a parábola evangélica que compara o reino dos céus a um grão de mostarda. Aqui é a menor de todas as sementes, contém em si a maior de todas as hortaliças. Assim também o momento presente. Na perspectiva quantitativa, ele aparenta ser o menor, e na realidade é o maior, porque abarca tudo o que existe. A esta posição, alguém poderá objetar que a realidade cósmica é abarcada não por um presente único e singular, e sim por uma infinitude de momentos distintos, cada qual assumindo o status de presença ou de agoridade uma vez só, por um único instante.
Mas pensar nesses termos é voltar a cair na falácia newtoniana. É conceber o momento como parte do tempo. A esta altura, não precisamos entrar numa crítica pormenorizada dessa tese, uma concepção que tem sido o tema de discussão filosófica desde a antiguidade. Basta nos dizer que a posição newtoniana pode ser refutada com contundente rigor mediante argumentos conhecidos já por Aristóteles, que pode ser ouvido aqui no canal, basicamente demonstrando como ela conduz a um dos paradoxos do infinito. Assim, a objeção mencionada, que pressupõe ser o mundo composto de momentos, perde toda a força. Como já assinalamos, a doutrina tradicional sustenta que o momento, longe de estar no tempo ou fazer parte do tempo, é aquilo que concretiza o tempo. Por curtíssimo que seja, não é uma duração, mas a delimitação da duração. Portanto, o momento é tanto um átimo de segundo quanto um dia, ou um ano. A delimitação distingue-se da coisa delimitada, e como sempre, a multiplicidade pertence às coisas delimitadas, no caso, às durações, e não à própria delimitação. O mundo se move enquanto agora fica parado. Eis aí o fato estupendo, tão difícil de entender e muito mais complicado ainda de constatar por meio de experimentos. Parece que o cosmos é como uma roda a girar. Move-se todo ele em torno do centro. O único ponto que permanece fixo, o centro. Este é o sempre presente agora, o nunc stans, aquele maravilhoso eixo em volta do qual gira a primeira roda. Punta dello stello a cui la prima ruota vuota intorno, nas palavras de Dante, que pode ser ouvido aqui no canal. No centro de todo onde e todo quando, desse ponto depende o céu e toda a natureza. Por espantoso que pareça, a eternidade se encontra não em algum futuro longínquo e sempiterno, mas nesse perpetuamente presente agora, tal como o reino dos céus, ele fica dentro. E, portanto, também a eternidade há de ser adentrada por via do momento temporal, que é, com efeito, o fundo da agulha, pelo qual é difícil passar. Escusado dizer, nós vivemos distraídos desta porta estreita, pode-se dizer dessa dimensão oculta, que tem a ver com o caminho do místico e com a escatologia. Habitualmente estamos na condição do rico. Como Marta, andamos preocupados com muitas coisas. Aliamo-nos daquela pobreza de espírito enaltecida no Evangelho. E, contudo, a porta está lá, bem ao centro do nosso ser. É o coração de que fala o místico, a alcova em que o Cristo nos instiga a entrar, o lugar secreto onde os santos comungam com Deus. Está lá em meio às vicissitudes e à dissipação da nossa vida, assim como está lá nos momentos de calma e de recordação. Não flutua, não se move. A diferença das coisas e criaturas deste mundo é perfeitamente estável, porque em verdade ali dentro se encerra aquele ponto imóvel, aquele eixo em volta do qual a primeira roda gira. O transcendental, centro de todo onde e todo quando. Relembremos, desse ponto depende o céu e toda a natureza.